Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual para debatermos os filmes selecionados na segunda Fantasy. Hoje estaremos conversando com os representantes das obras que integram a Mostra 1, Confabulações para um Mundo em Catástrofe. Eu sou Carol Zemuner e estarei com vocês durante toda a programação da Fantasy. A segunda edição da Mostra de Cinema Fantástico de Rondônia é uma realização da Roda Produções, com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio do edital 32 de 2021, segundo edital PACAAS Novos, eixo 2, categoria M, lançado pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, SEJUCEL, e Governo do Estado de Rondônia. Antes de iniciarmos o nosso debate, eu quero apresentar nossa mediadora e uma das curadoras da Fantascine, Betânia Avelar. Formada em Comunicação Social pela Uniron, Betânia foi curadora do terceiro Festival Santa Cruz de Cinema, do edital emergencial Sesc Cultura Convida, das mostras Sesc de Cinema primeira, segunda e terceira edições e do Festival Estudantil Rondoniense de Arte. Foi técnica audiovisual do Sesc Rondônia e assina pela segunda vez a curadoria da Fantascine, em conjunto com o Ian Abé e o Jean Orsini. Betânia, eu passo a palavra a você e desejo um ótimo debate a todos. Olá, saudações amazônidas a todas, todos e todes. É uma satisfação estar aqui no segundo ano do nosso Fantascine. Eu me chamo Betânia Avelar, sou uma mulher afro-ameríndia, de cabelos longos, ondulados. Estou vestida com uma blusa de botão, listrada nas cores verdes e brancas. Estou com um colar indígena, da etnia Caçupá. Também estou com um fone de ouvido branco e ao meu fundo eu tenho uma parede e uma janela. Quero dizer da imensa satisfação de estar mais um ano, né, compondo esse trio maravilhoso junto com Jean e Ian, a curadoria, e mediando também a mostra Confabulações para o Mundo em Catástrofe, com algumas das representantes e dos representantes dos filmes. E para iniciar, eu queria passar a palavra para cada um e cada uma fazer a sua apresentação e desde já fazer uma introdução, dizer qual a sua função dentro do filme e explicar um pouco do filme, tá certo? Fiquem à vontade. Bom, eu posso começar então. Eu me chamo Malu Portela. Para audiodescrição, eu tenho cabelos pretos e cacheados, eles estão presos. Eu estou vestindo um óculos de aro transparente. Eu estou vestindo uma blusa amarelo mostarda e um casaco vermelho. E estou usando fones de ouvido branco. Meu curta-metragem é Não Olhe para Trás e eu escrevi e dirigi. Bem-vinda, Malu. Obrigada. Passo a palavra a um dos meus colegas. Agora sim, né? Eu me chamo Ilka Goldschmidt, eu sou de Santa Catarina, mais precisamente do interior de Santa Catarina, que é Chapecó, uma cidade no oeste. Agora, nesse momento, estou em Florianópolis, na capital, mas é de Chapecó que a gente faz as nossas produções audiovisuais e lá que a gente produziu Magnético, filme que foi selecionado por Fantascine, o que nos deixou muito, muito felizes. E vou me audiodescrever também, senão eu acabo esquecendo. Então, eu sou uma mulher loira, meu cabelo não é nem curto nem muito longo, mediano, uso óculos e tô com um fone de ouvido branco, um brinco de argola, um colar com pingente preto e estou ao fundo tem uma janela com árvores, especialmente uma mexer, que não dá para ver aí, mas
quer dizer, está aqui atrás dando a luz aí para esse debate, para a gente conversar um pouco sobre os filmes. E o Magnético, rapidamente, então, acho que essa é a proposta, né? É um filme que é um documentário. A gente ouve várias pessoas lá da cidade de Ipuaçu, que é uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, uma cidade rural, né, essencialmente, e que desde 2008, nessa cidade, sempre entre os meses de outubro e novembro, especialmente próximo ao Dia de Finados, né, tem um filme aí também que é Dia de Finados, aparecem nas plantações de trigo desenhos, marcas bem grandes, né, gigantes mesmo, sempre diferentes, a cada ano é um desenho diferente, e não se sabe até hoje como elas aparecem. E o filme justamente trata, então, aí de ouvir os moradores e um visitante, né, para saber o que eles sentem, o que eles pensam e as teorias que também eles têm para contar, né, e o que eles veem também, né, eles veem muitas luzes no céu, enfim, o que eles acham que podem ser esses desenhos que são conhecidos como agroglifos, né, e são os primeiros agroglifos registrados no Brasil. É isso. Bem-vinda, Ilka. Obrigada. Tiago, pode ser você? Olá, boa tarde a todas e a todos. Sou Tiago, de Manaus, Amazonas. Sou homem. Neste momento estou com bigode, com pouca barba, pouco cabelo. Estou dentro do carro por questões técnicas. Estou fazendo um curso de documentário no Centro Cultural Palácio da Justiça e pedi licença para participar do debate. O meu filme é o Sempilum, a história do dilúvio. É a história contada pelo senhor Feliciano Lana, um indígena da etnia Dessana, que foi vítima da Covid e infelizmente faleceu em 2020. Bem-vindo, Tiago. Aí a gente vai voltar a falar, né? Mas eu já quero parabenizar a mostra, parabenizar os organizadores, né? Parabenizar a Betânia, só filme incrível, parabéns mesmo, assim. Eu já tive a oportunidade de participar do Fantascine com filmes dos meus alunos ano passado, vendo Boto, e o festival é incrível, parabéns. Obrigada, Tiago. Márcio, pode ser você? Opa, estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Bom, sou Márcio Nascimento, sou aqui de Manaus, amigo também do Thiago Moraes aqui, né? Me ajudou também no meu curta-metragem, o Dia de Finados. Eu sou homem, tô com a camisa preta, tá? Com fone preto, tô de cavanhaque, sou moreno, e tô no meu quarto. Ao fundo tem uma parede onde está o banner do meu filme Dia de Finados. Bom, o Dia de Finados ele é um resgate que eu trago com muito amor e carinho sobre o costume que nós tínhamos, né, que infelizmente vai se perdendo com o tempo, de sentarmos à frente dos mais velhos e ouvirmos sobre as lendas da nossa região, de cada cidade. Aqui no Amazonas, por exemplo, tem muitas lendas indígenas, e que eu ouvi muito dos meus avós, parte de pai, parte de mãe, meus tios também, e essa história justamente é uma delas que eu ouvi muito quando criança, e que eu tive a oportunidade de trazer ele nesse curta. Eu tive uma oportunidade também de ter uma equipe muito boa, um elenco muito maravilhoso, e que espero que vocês daí do Fantascine, né, ao qual eu fui honrado de estar participando, curtam ele com amor e carinho. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos aí, todos e todas. Obrigada, Márcio. Bem-vindo também. Rafa,
com você. Tá bom. Boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vai ser exibido. Meu nome é Rafa Correia, sou daqui de Porto Velho, sou mulher trans, tenho cabelo castanho escuro, cor parda, traços indígenas e de fundo tá a minha parede verde desbotada. A minha curta-metragem é Caipora, eu fico responsável pela filmagem e edição. O projeto começa dentro da universidade, eu sou acadêmica do curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal de Rondônia, e aí a gente estava com um projeto na matéria de encenação e direção, e a ideia era explorar a persona, o personagem caipora dentro da nossa cena. Iniciou a pandemia, então a gente teve, eu e a Manara, que é quem trabalha nesse projeto comigo, a gente começou a ver novas formas de realizar, já que era em cena, a gente precisou adaptar, né? Então a gente começou a produzir uma videoarte, que era um outro nome, a gente tinha umas outras ideias, e acabou que com a Lei Aldir Blanc a gente conseguiu executar como um projeto. E aí virou Caipora, tem alguns traços da video performance, da videoarte ainda, que começou a ser executado ali na universidade, e aí a gente foi experimentando e adicionando novas cenas. É um trabalho ainda que está em continuidade, a gente não considera ele pronto, a gente está experimentando ainda, e por enquanto é isso. Bacana, Rafa, bem-vinda. Eu quero dividir com vocês um pouco de como é que foi a experiência da curadoria, né? Esse ano foi um ano desafiador, nós recebemos muitas inscrições, quem faz curadoria sabe do desafio de assistir tudo com muito carinho, né? De observar todos os detalhes e dividir essa experiência com os meus colegas Jean e Ian. Foi muito interessante no sentido de que a gente passa um tempo mesmo debruçada sobre cada filme, né? Debruçados também sobre cada filme. E eu também dividi um pouco essas elucubrações com uma grande amiga que é artista visual indígena, Deba Tacana, que inclusive foi uma inspiração também, né, para o nome da mostra, Confabulações para o Mundo em Catástrofe, e que é uma pessoa que estuda a luz que anda e conversa muito comigo sobre a ficção, né, sobre a construção de ficção, a narrativa de ficção. E observando o filme de vocês, eles têm um fio norteador em comum. Porque ainda que a gente esteja falando, né, de cinema fantástico e tenha dentro do cinema fantástico um leque muito grande para se criar, de alguma forma, todas essas histórias que foram contadas aqui agora, né, do filme de cada uma e de cada um, ela perpassa por uma memória, né, por uma construção social do dito real, né, que a gente também, né, o que é real, o que é fantástico, né, e isso é transformado para o universo fantástico nessa narrativa audiovisual. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse processo, inclusive na construção, né, na roteirização, enfim, no que vocês pensaram, né, para construir essa narrativa fílmica, né, entre perpassar por isso que é o documentário ou por essa memória afetiva de infância, né, ou sobre questões sociais, né, que estão imbricadas com esse mistério, né, que perpassa cada uma das narrativas fílmicas de vocês. Eu gosto que, assim, eu vou esclarecer, eu gosto que seja, né, tranquilo, então fiquem à vontade, eu não vou chamar assim necessariamente, então fiquem à vontade para a gente poder debater uns com os outros, se vocês conhecerem, inclusive, os filmes de vocês, fiquem à vontade. Posso começar, então? Então, valeu, Betânia. Acho que, bom, parabéns pela curadoria. E como eu falei, né, a gente está muito feliz mesmo de compor com esse conjunto aí de filmes. Assistimos todos, eu falo em plural, porque eu sou diretora do filme Magnético, junto com o Cassimiro Vitorino. Então, a gente divide a direção, roteiro e montagem, né, do documentário. Então, muito legal, assim, todas as abordagens. E o fato de ser um documentário, né, isso que é real, que não é, eu gosto muito disso. Quando a gente
montou e buscou uma narrativa a gente trabalhou com a narrativa fantástica, né, sendo um documentário, mas a ideia era potencializar, né, as histórias fantásticas que aquelas pessoas têm para falar. A gente não imaginou que entraria, né, o filme sempre em seleções, em mostras, junto com vários filmes de ficção. Eu acho isso incrível, né, porque justamente o que é ficção, o que é documentário, eu acho que a gente trabalhar, discutir um pouco, né, não tão dentro das caixinhas, né? Vamos abrir um pouco isso, né? Porque, enfim, todas são histórias que a gente conta e depende da memória e da imaginação. E o Magnético tem muito disso, assim. A gente montou ele na pandemia. Isso é uma coisa que eu falo sempre, porque foi fundamental, assim, para as decisões, para as escolhas. Nós gravamos ele durante 4 anos. A gente ia para a cidade de Ipuaçu, que é próxima da cidade onde a gente mora. Então a gente ia primeiro, vamos para lá, porque sempre gostamos. Eu mais do que o Casimiro ainda gostava muito desses assuntos de, né, extraterrestre, essa coisa toda. Sempre gostei do gênero fantástico, principalmente a partir dessas histórias narrativas. E a gente foi para lá, a gente tinha muito material. Mas a ideia era justamente assim, a gente não quer explicar, a gente não quer saber o que está acontecendo ou por que está acontecendo, né? Acho que o importante aí é você saber o que as pessoas sentem, né? Quando entram, por exemplo, naquele círculo que você desconhece. Então, é trabalhar o desconhecido. Acho que a gente precisa estar aberto a isso, assim, né? Por isso eu gostei também muito do nome dessa mostra que está selecionado. Quer dizer, a gente tem que largar a mão um pouco de tentar explicar tudo, né? E tentar abrir mais, né? Para as coisas que nos cercam aí. E também, como você mesmo comenta, tem nessa narrativa várias questões, assim, né? Por exemplo, tem ali um momento que a gente tentou mostrar aquele porco, tem um personagem, né? Que está preparando um porco recheado, né? Um suíno recheado, que é muito comum naquela região, né? E algo um pouco assustador também, né? Você está ali com aquele corpo, né? Cortando ele, né? Costurando, manuseando e falando de que, né? Que estranho, extraterrestres estão aqui. O que será isso? Quer dizer, o que é normal? O que a gente normaliza? O que a gente e o que normatiza também, né? A partir desses costumes e tradições, enfim. Várias questões que a gente procurou também trazer a contradição, isso é terrestre ou não é terrestre, é morto ou é vivo? Não, mas isso não é do Brasil, é de fora. Então, essa ideia, né, do como é que a gente se identifica, como é que a gente explica as coisas que acontecem. Então, o fantástico foi a partir daí. E trabalhamos também, acho que a trilha sonora, acho que a gente trabalhou, como todo filme, né, é um coletivo, e a gente não chega ao resultado sozinhos, porque a gente conta com pessoas que entendem a proposta. Então, a trilha sonora, eu acho que colaborou bastante, né, em potencializar as histórias, brincando um pouco com isso. O formato que aparece, né, de círculo, aí tem um som, né, um efeito sonoro que lembra disso, né, quando o personagem conta que ele, quando entrou num círculo, né, ele parecia que estava numa redoma, que chovia ao redor e dentro não. Então, vamos brincar com isso, com os efeitos sonoros e tal. E saiu bastante a ideia não era trabalhar essa narrativa clássica de documentário. Ele é dispositivo, ele né? Porque as pessoas estão ali contando, falando, e são histórias rápidas, mas a ideia também era não mostrar tanto o arquivo e dar mais vazão para a imaginação. A gente tem todo um arquivo dos agroglifos de 2008 até 2020 aí. Mas a gente selecionou alguns para mostrar, porque justamente é isso, né? A gente quer que as pessoas imaginem um pouco, porque parte disso, né? Parte do olhar de cada um, né? Então, não sei, eu vou ficar falando muito aqui, vou abrir como a tua proposta é a gente falar um pouco e partir de um outro, né? Falar, então só dei um pontapé inicial para a gente depois continuar e vou passar para algum colega aí, para um outro realizador. Thiago, então. Massa, vai lá, Thiago. Então, tá bem na linha do que a Ilka falou também, o meu curta, né? O que
ficção que é documentário, né? E eu conto uma história, o meu filme conta uma história que foi contada de gerações em gerações, né? O Feliciano Lana ouviu do pai, que já tinha ouvido do avô, e foi contando. E essa história, essa memória oral, ela, para não se perder, vai sendo contada. E o Feliciano Lana, como artista visual, como aquarelista, ele desenhou, ele desenhou o que ele ouvia. Ele em papéis comuns, né, a partir de tintas bem, bem simples, ele desenhou, retratou isso, né, a partir das pranchas. E doou esse material para o Museu Amazônico, que é da Universidade Federal do Amazonas aqui. E quando eu tive acesso a esse material, achei incrível. E ela falou também de arquivo, né, de acervo, exatamente isso. Então, acho que os filmes estão na mesma linha. E aí a gente teve esse cuidado de fazer uma pesquisa. A trilha sonora também, a partir de uma pesquisa, a pesquisa do canto dessana, né, dos instrumentos utilizados pelo povo dessana, pela etnia dessana. E quem fez as animações foram dois artistas incríveis aqui, o Dominique e o Drense, né? São dois irmãos que trabalham com desenho assim, são incríveis. Mas a gente manteve os desenhos originais do Feliciano Lana e pensou numa forma de não modificá-los a partir de uma animação. Então, a gente pensou nessa animação 2D, mesmo com movimentos, e eles fizeram assim, um trabalho incrível, né? A narração, também a gente teve esse cuidado de ser na língua dessana, no idioma dessana, a partir do filho, a gente chama de sobrinho filho do Feliciano Lana, que é o seu Miguel Lana, também da etnia dessana, né? E assim, assistindo os filmes de vocês, realmente todos eles se encaixam. Então, eu quis falar depois da Ilka também, porque ela falou exatamente a minha percepção dos filmes. Então, vamos passar para outra, que aí a gente volta, né, Ilka? Obrigada, Thiago. Márcio? Tá me ouvindo? Bom, eu achei muito interessante, eu não sabia. Eu ouvi o filme do Thiago agora quando foi liberado a playlist aí. E quando eu vi o nome do Dominique e do Drance, eu me espantei, porque, por curiosidade, os dois trabalharam no meu setor que eu trabalho, na Secretaria de Cultura, como estagiário do meu chefe. E realmente eles são, assim, trabalham muito bem em questão de animação, de desenho. E quando eu vi que eles trabalharam no filme do Thiago, cara, para mim foi maravilhoso, né? Thiago, parabéns pela sua equipe aí. Bom, a questão do Dia de Finados, né, como eu falei antes, ele realmente é um resgate, né, sobre essa questão das nossas lendas, né, que da região amazônica, eu vejo até essas produções de fora fazendo esses trabalhos com curtas-metragens, com longas-metragens, de filmes da nossa região, que às vezes a gente mesmo não tem essa preocupação de ter esse resgate, de nós mesmos produzirmos coisas nossas aqui. A gente vai acabar deixando que venha produções de fora para se apoderar do que é nosso, entendeu? Então, todos os meus curtas-metragens, sempre eu tento fazer esse resgate, levar até o conhecimento da juventude das nossas histórias, porque como eu vejo que vídeos, essas coisas, tudo mais, é tão dominante hoje em dia, através do celular, então por que não nós não fazemos resgate do nosso material, dessa nossa história, dessa nossa narrativa, e levar isso justamente para esses jovens, né, através dessas produções. Então, realmente, essa é a minha preocupação, justamente de fazer esses curtas que eu trabalho aqui, que eu monto essa equipe maravilhosa, né, também, como os outros que falaram anteriormente, eu tenho até uma indicação do Thiago também, que foi o César Lima, a questão da trilha sonora, entendeu? E uma curiosidade é que, como saiu o resultado da Lei Aldir Blanc, em dezembro de 2020, novembro de 2020, e a gente tinha, como era no final de gestão da prefeitura,
nós tínhamos o prazo final para todos que foram contemplados até o final, dia 31 de dezembro. Então, todo mundo se revezou. Um trabalhou, tipo, o Thiago trabalhou no meu filme, trabalhou no filme do Thiago, então a gente montou uma equipe que um trabalhou no filme do outro. Por exemplo, quando a gente montou uma escala, os meus filmes, por exemplo, eu filmei em 3 dias. Foi dia 25 de dezembro, 26 e 27. Ou seja, quer dizer, o pessoal não pode nem comemorar o dia 24 para o dia 25 direito, porque já dia 25 tinha que estar na produção. A dirigente tem que se empenhar, toda uma equipe, elenco, e todo mundo estava lá, entendeu? Foi maravilhoso. Então, você digo que assim, a minha mãe, esse filme para mim tão especial que a minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo, né? E para mim, ela no final do filme tem até uma homenagem para ela, porque ela em janeiro ela veio a óbito, né? Com suspeita de Covid, mas ela trabalhou nesse filme comigo, me abraçou de uma maneira assim. Quando eu recebi a notícia do edital que eu tinha sido contratado, foi já praticamente de madrugada, ela estava acordada, foi a primeira pessoa que eu avisei, eu comuniquei a ela, me deu um abraço, me parabenizou. Então, esse filme para mim é muito especial, entendeu? E é isso, gente. A gente vai se falando aqui, debatendo aqui. Verdade, Márcia, eu vi a homenagem linda que você fez para sua mãe, sua maior aspiradora, né? Ela aparece no final do filme. Sim. Rafa, conta um pouquinho pra gente. Bora lá. A narrativa de Caipora começa, como eu falei, dentro da universidade. Eu e a Manara, a gente sentou e começou a trazer elementos que a gente queria que tivesse no nosso trabalho, né? A gente queria trabalhar com alguma lenda, com algum folclore, e a gente escolheu Caipora, e a gente queria trazer histórias da nossa família, coisas que teriam em comum. E aí, dentro dessa conversa com a Manara, a gente descobriu que tem uma lembrança, tem uma história de violência na família que é semelhante. Eu, quando era criança, e, enfim, cresci assim, ouvindo da família parte de pai, que é do interior do Amazonas, falando que um tataravó, alguma coisa assim, foi raptada. E daí surgiu a questão da família. Então eu e a Manara, a gente começou a martelar essas violências. E aí a gente escolheu Caipora. Nessa pesquisa, a gente descobre que Caipora é uma força, uma entidade, uma lenda que protege a Amazônia. Então, a partir daí, a gente começa a Amazônia Floresta, no caso, né? Aí a gente começa a pensar o que seria essa proteção, a violência contra o quê? Então, aí a gente começa a fazer esse link de trazer na atualidade quais as violências que acontecem, né, hoje em dia, tentar resgatar as violências que já aconteceram, e esse resgate a gente pega a partir da nossa memória. Uma parte da curta vai trazendo essa história desse encontro de uma menina com uma certa pessoa que é externa à comunidade que ela vive e é raptada. E aí a gente traz isso como uma mescla. A gente não queria que trouxesse a figura da Caipora como como acontece. Ela não queria trazer uma figura óbvia, cabelo vermelho, como já é retratada por aí. A gente queria pegar o que significaria isso, o que significaria essa força, o que significaria essa entidade, como que ela poderia proteger as violências que acontecem, que já aconteceram e acontecem e perpetuam até hoje em dia. Legal, Rafa, obrigada. Malu? Oi, então, acho que eu ainda não falei muito do curta-metragem, só me apresentei, então, rapidamente, a história é uma menina venezuelana de 16 anos, ela está grávida de 8 meses, e ela tem um dia para cruzar a fronteira entre a Venezuela e o Brasil para dar à luz, né, a criança. E o elemento do fantástico veio porque na verdade, eu li um artigo do El País exatamente sobre esse êxodo de mulheres venezuelanas que muitas vezes grávidas, elas têm que cruzar a fronteira, e eu não conseguia imaginar, enfim, a força mental e física que essas meninas tinham que ter para, enfim, enfrentar, enfim, fisicamente essa travessia e mentalmente, enfim, o medo de violências sexuais, violências físicas. E quando eu era mais jovem, né, quando eu era criança, sempre que eu tinha que enfrentar alguma coisa difícil, eu meio que inventava, assim, algum enredo, alguma coisa assim, uma narrativa por trás para eu enfrentar alguma coisa difícil, né? Nada comparado a atravessar uma fronteira por questões
enfim, sociais e econômicas, mas eu quis trazer esse elemento porque ela tem 16 anos, então na minha cabeça é algo que é do universo dela, né? Tem inventado essa narrativa que ela precisava fugir do país dela, senão uma maldição ia roubar a alma dela. Então, na verdade, talvez aquilo no filme nem seja verdade, mas é algo que é no universo dela, na cabeça dela, né? E também porque eu gostaria muito de... Eu queria trazer essa direção de arte que tem essa cor mais forte, vestimentos que não são necessariamente calcados no real. Então, o Fantástico, ele realmente veio por essas duas razões, por ser uma questão do universo dela e também por ter muita mais afinidade com a direção de arte que eu tinha imaginado enquanto eu escrevia o roteiro. Márcio quer fazer uma fala? Só para complementar um pouco, que eu não falei diretamente sobre o curta, né? Eu fiz a questão mais da pesquisa, em cima de que a lenda da Mapinguari, né? Ele realmente ele aparece, pelo menos para os ribeirinhos aqui na região do Amazonas, ele aparece na questão do Dia de Finados, onde ele mais é avistado, né? Assim, é o comentário que se fala, e sempre está acompanhado de animais. Quando ele passa, a onça, outros bichos acompanham ele. Então, por isso que tem até essa questão desses elementos dos animais aparece, não realmente ele acompanha os animais. Durante o filme, quando ele começa a perseguir o caçador, eu coloco esses elementos. Então, tem toda essa questão bem realmente retratada, conforme o que é a lenda dele aqui na nossa região, e a questão do caçador que ousa fazer algo no dia de finados, né, desafiando o feriado, e justamente quando ele é atacado. Então, totalmente essa preocupação dos elementos, de tudo que realmente é retratado, e tive essa preocupação de colocar todo no curto. Sim. Eu vou tentar fazer uma conexão também, acho que vocês já apresentaram essas conexões, mas até para a gente discutir também um pouco, Confabulações de um Mundo em Catástrofe, ele tem uma perspectiva de trazer esse universo fantástico, e como eu disse, né, no universo fantástico, a gente tem uma série de proposições de gêneros cinematográficos, que podem ser, né, terror, horror, gore, mítico, enfim. Mas essa composição, ela diz muito, né? Magnético, que é justamente isso, né, Ilka? Você trouxe a questão do documentário, né? Às vezes a gente tem uma visão de documentário muito engessada no sentido de que a gente, até para quem é realizador, realizadora, tem um pouco de dificuldade de quebrar essas paredes, né, do universo do documentário, mas também tem essa proposição, né, do tema, né, o agrogrifos, né, que você traz essa narrativa, isso fica muito claro no filme, né, assim, imaginar essas construções ficcionais que estão nessa linha entre ficção e realidade, porque as pessoas que vivem naquele lugar, né, elas vivenciam essa experiência, elas não estão muitas não estão relacionando com esse universo fantástico, e sim como uma experiência real, né, do mundo real. E é justamente isso, né, que você trouxe esse real. Do Thiago, o Sempre Lum, eu fiquei muito emocionada. A gente sempre traz filmes, né, que são animações, mas eu fiquei muito emocionada quando a gente tem, né, representações, né, dos povos originários, né, ainda de um universo da construção mítica, da construção do mundo, Dessana, né, e como isso também dialoga com outras narrativas também sociais, né, não é porque é originário que também não dialoga com as nossas perspectivas de como a gente entende enquanto sociedade, né, como que as coisas se dão, como é que o mundo foi feito, né, e isso também está correlacionado no nosso dia a dia, né, nas nossas relações, e é muito bonito perceber isso numa animação, que também é um grande desafio fazer animação, né, quem faz animação sabe do grande desafio que é trazer esse gênero, e não poderia estar em outro lugar que não
né, nessas confabulações, porque também fala desse mundo em catástrofe, né, porque é o dilúvio, então traz essa compreensão e, inclusive, dialoga com outras narrativas étnicas, né, né, nossa própria noção, né, judaico-cristã sobre o dilúvio. Então, a gente acho que isso aproxima também, né, assim, universos e povos. O Márcio, com Dias de Finados, acho que a gente que é da Amazônia e tem muito, né, isso incorporado nos nossos dias a dias, reconhecer essas narrativas visuais, né, das coisas que a gente que só está no mundo, né, fantástico, e também da construção do nosso imaginário coletivo, ver isso, né, projetado, né, numa tela, ou pensar, né, através do olhar de um diretor, né, ou de uma equipe toda que teve todo o cuidado de construir, é muito bacana. E também, né, esse universo desse homem, essa mulher da Amazônia, né, essa pessoa que é extrativista, que vive da castanha, que vai lá, essas dificuldades, né, o personagem principal estava querendo sair desse universo, né, então também tem essas questões, né, que trazem do social, né, dessas disparidades econômicas e sociais, né, que se representa, e como a gente lidar com isso também enquanto sociedade através dessas narrativas ficcionais, né, que é um pouco que a Rafa traz também com Caipora, que é um filme lindo que se propõe também a ser interlinguagem, porque tem esse caráter também do cinema experimental, do videoarte, mas que tem uma narrativa muito, e que, mais uma vez, né, por ser... E aí eu também falo desse lugar, né, como a Amazônia, que perpassa também, né, essas fotos de família, né, essa casa de madeira, essa comunidade, né, e aí pensar também como, do Márcio, como que a gente constrói, né, essa narrativa social sobre a nossa própria vida a partir dessa pitada, né, das ficções, né, que são reais, né, inclusive, né, essa questão, né, de quem é, acho que o Thiago que falou, né, ou não sei se foi o Márcio que teve o Boto também, né, do ano passado, então são essas questões que eu acho que faz um pouco também com o link com o filme de Malu, Não Olhe para Trás, porque é um filme que traz essa talvez um pouco mais de angústia no sentido, né, dessa mulher que acompanha essa jovem, né, mas também traz essas questões. Eu acho que eu, enquanto mulher e única mulher também, né, na curadoria, fiquei um pouco para além do universo fantástico, né, entendendo também isso desse corpo em trânsito, desse corpo, né, frágil, né, dessas questões, né, que perpassam, né, e aí essa fronteira, né, dessa Amazônia legal, mas que representa também ser mulher no mundo, né, dessa figura. Então, assim, é sutil, né, naquele momento também que ela é jogada para fora do carro, né, isso também para a gente, né, é um gatilho para pensar essa questão, né, das violências também que você trouxe, né, desse corpo, e o que representa tudo isso, né, dessa maldição, né, trazidos todos, né, todas e todos trazendo isso, né, todas essas questões do real a partir dessa perspectiva do fantástico. Então, assim, que pena que não estamos todos aqui, que a gente poderia falar sobre os outros filmes, mas os que estão, né, muito, eu me sinto muito confortável, né, em construir, porque eu acho que na verdade é só uma tecelã de um universo que já está todo dado aí para gente, que é esse universo em catástrofe, né? E que também pode ser, como a queda do céu, uma coisa que pode vir para outro momento. Eu queria que vocês trouxessem agora essa experiência, né? Eu acho que a gente está no segundo ano do Fantascine, é um desejo, né, da produção, da curadoria, de todo mundo que está em Rondônia, poder realizar ele presencialmente, né? Então a gente espera que o próximo, o terceiro, seja presencial, e que a gente possa se encontrar, né? Que a gente possa transpor esse universo virtual e ficcional para a realidade, mas o que é essa experiência também de repente, chegar a mais lugares, né? Porque, de alguma forma, ainda que a gente, né,
não possa tratar as coisas de forma unilateral, né, dizer que só pode ser de um jeito, porque a gente precisa, sim, o universo, né, da produção audiovisual precisa de presença, que é para a gente poder ter um intercâmbio mais significativo. Como é que é ser mostrado nessa janela, que é, de alguma forma, uma janela em Rondônia, né, um festival de cinema fantástico acontecendo em Rondônia, por mais que tenha muitos corpos, muitos trânsitos, né, Carol? Porque cada um é de um lugar. Mas como é que é essa experiência para vocês com os filmes, né? A partir dos filmes? Também é assim, gente. A primeira. Se vocês falarem todo mundo ao mesmo tempo, eu fico confusa. Pode ficar à vontade. Bom, para mim é uma honra, tá? Tá participando. Eu queria realmente que fosse presencial, mas como você falou, essa questão de ser virtual, ela abre um leque muito maior, né? Às vezes chega em lugares que a gente nem imagina. Quando a gente começa a compartilhar o link da programação, e vai passando de um, passando para outro, passando para outro, passando para outro. Quando a gente vai ver, às vezes a gente até se espanta com o número de visualizações, né? Realmente, até essa questão da pandemia, ela abriu esse leque de tal maneira que a gente a gente acaba alcançando pessoas que a gente nunca imaginou, né? E aqui até elas também se surpreenderam com as produções que tinham aqui, que elas não tinham esse conhecimento, né? A gente acaba alcançando até pessoas que dizem assim, tem cinema na Amazônia, tem cinema Rondônia, tem cinema... Tem gente que às vezes não tinha nem esse conhecimento, achava que o cinema só era aquela do blockbuster, do shopping e tudo mais, do cinema de rua, que for. Então, realmente, presencial é muito bom para uma troca de conhecimento, troca de experiência, dos diretores e tudo mais, mas essa forma online realmente acaba alcançando pessoas que a gente nem imaginaria de realmente ter esse alcance. Então, parabéns para essa iniciativa, mas a gente quer realmente estar presencial na próxima vez, a gente esteja aí para se conhecer realmente, beleza? Vai sim. Com a força do universo fantástico. Bom, vou falar então. Então, eu sou aqui do Sul, né? E além de... Não é só do Sul, né? Na verdade, nós somos do interior de Santa Catarina. Então, é essa percepção também, né? É difícil a gente dizer, olha, a gente faz cinema aqui, o Márcio falou, né? A gente faz cinema na Amazônia. A gente faz cinema no interior também, né? Então, assim, é incrível que durante a pandemia, a circulação do filme, tem isso também. A gente também, Márcio, divide essa sensação, essas experiências desse estranhamento para dizer, nossa, onde fica isso? Vocês fazem? E sempre lembrando que a gente faz produção de documentário já há mais de 10 anos, e a gente começou a produzir no interior e produzir cinema graças às políticas públicas, né? A gente tem que falar disso, que descentralizaram, né? Porque a gente tem na história do cinema isso, uma centralização da produção do Sudeste. Né? Acho que aqui nenhum de nós é do Sudeste, mas é isso. E com as políticas, né? A Malu com as políticas públicas aí ainda, né? Do governo Lula, depois, né? Dando continuidade com Dilma, a gente conseguiu fazer isso. E por mais que a gente tá na resistência nesses últimos anos, né? A gente está fazendo agora na resistência e com muita esperança de voltar a produzir mais, porque a gente também precisa mudar, né? A situação que a gente vive para que a gente consiga fazer filmes e ter esses momentos, porque a gente também conhece muito mais o Brasil, né? Vocês estão conhecendo através do magnético, né? Vendo histórias que acontecem no interior de Santa Catarina, tanta coisa que já a gente viu e aprendeu, e quando entrei em contato com os filmes de vocês, né? E quantas coisas e reflexões importantes a gente pode trazer também. No caso do online, tem algo fantástico, que, por exemplo, a população de Ipuaçu, que é uma cidade muito pequena, que não tem cinema, e vou dizer assim que 98% da população nunca foi ao cinema, né? Está se vendo num filme, e está se vendo online porque eles estão tendo acesso, então, aos festivais que estão na internet. Então, isso é incrível,
porque também valoriza, as pessoas se sentem valorizadas, as suas histórias, né? É isso, assim. E falando do magnético, que é essa questão toda desse universo fantástico, de dizer, olha, os ET estão chegando, né? E as pessoas são muito zoadas por isso. Então, as que toparam falar pra gente, né, pro filme, foram muito corajosas. Verdade, porque as pessoas zoam muito, cara, tu acredita em ET, sabe? Então, e elas começam a adquirir respeito, né? Admiração por terem falado. Acho isso muito legal, assim. Isso é possível pelo online. Eu acho que é importante também pensar os festivais. Claro que a gente quer presencial, tipo, adoraria estar aí, conhecer com vocês. A gente sempre tomar uma cerveja e falar muito sobre cinema e saber como vocês produziram os filmes, né? Mais detalhes e tal. Mas também é legal que eu acho que ele seja sempre híbrido, se, né, daqui para frente pensar nisso, né? O presencial, mas ter algum momento em que esse filme esteja online, porque quem está fora do circuito não tem acesso à produção. E eu acho que isso é importante para reconhecer o cinema brasileiro. O quanto ele é importante, o quanto ele é diverso, o quanto ele é bom pra caramba, sabe? Acho que os filmes todos aqui, a gente deixa Hollywood no chinelo, entendeu? Tipo, no sentido de que, né, é isso. E nos cinemas que tem acesso comercial, é só blockbuster. Então, muito legal, acho que é isso, assim, a experiência, né? Tá sendo incrível, assim, a gente fala pro pessoal lá de Poço, ó, tá no festival, vamos se ver. Aí é isso, o pessoal que mora lá no interior tá se vendo num festival em Rondônia. É incrível, né? Então, acho que é isso, vou passar para o próximo. É sim. Então, hoje eu não moro, né, no Brasil, então poder estar participando aqui realmente é graças ao festival ser online, enfim, esse debate pelo menos está sendo online. E engraçado, eu moro na França e eu tento às vezes explicar a quantidade de sotaques que a gente tem no Brasil, eu tento mostrar um parâmetro para eles, porque se a gente tem essa riqueza de sotaques, a riqueza de histórias para contar, a gente nunca vai contar a mesma história, sabe, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, enfim, então é muito bacana de estar podendo estar rodando, assim, estar com filme em Rondônia, então realmente fiquei muito feliz quando eu soube. E o Fantascine também na França, né? Porque aí você está passando para os seus amigos conhecerem o Pois universo do cinema nacional, né? Com certeza. Acaba viajando por aqui também. É. Foi, eu tava esperando a Rafa falar, né? Mas a fala de vocês é muito interessante, da Ilka, da Malu, do Márcio, porque é tudo o que eu penso também, né? A questão desse contato, né? A gente está aqui falando o que a gente conversaria na mesa do bar, tomando cerveja. Eu não bebo, mas eu acompanho. Mas, realmente, eu tive a oportunidade agora de participar de alguns festivais presenciais, né, que estão voltando. Ano que vem estaremos juntos no Fantascine, Rondônia, né, que é um lugar incrível. Eu conheço Rondônia, tenho família em Rondônia, em Porto Velho, estão sediados em Porto Velho. Mas é isso mesmo, esse contato mesmo, esse intercâmbio, né? As histórias se encontram, os filmes dialogam, e a gente está sendo visto lá na França. Na França, eu estou citando a França porque a gente está com a Malu aqui, mas é um universo que a gente não tem dimensão, não tem controle, e o filme vai e, e a gente não tem esse controle mesmo, né? Mas é bem legal, assim, essa mostra, a nossa sessão 1, que dialoga mesmo, né? Quando eu falei dos meus alunos, eles participaram da mostra Boiúna, que também foi incrível, assim. Acho que vocês são demais, assim, quando colocam esses filmes juntos. Eu falei, caramba, eu acho que eu não teria essa capacidade, assim, né? De fazer uma seleção tão incrível. Mas é um desafio muito grande. Eu acredito que seja um desafio muito grande, porque a nossa produção é muito grande, a produção do Brasil. Quando a Ilka falou que põe o Estados Unidos, Hollywood no chinelo, acredito que seja isso, né, Ilka? A questão da produção mesmo, né?
com a lei emergencial de 2020, 2021, isso aí explodiu. Então, a gente teve aqui, eu participei de 6 curtas-metragens em um mês, né? O do Márcio, o carinho que o Márcio teve com o filme dele, incrível, assim, com a equipe. A Malu falou da direção de arte. O Márcio, com a direção de arte, sim, grande, gigante, né? O fazer do personagem dele. Eu não tenho nem muito o que falar assim do meu filme. Eu queria mais falar do filme de vocês, assim, sabe? O meu curta é uma animação, como a Ilka falou, tem um pezinho no documentário, né? De arquivo, de acervo, de museu, mas o de vocês, assim, tá no patamar muito, muito legal. Massa, Thiago, eu bebo por você, pode deixar, tá? Tá em casa, né? Tem família em Porto Velho, tá em casa. Sim, sim. E a Rafa, porque tá em Rondônia, né? De casa também. Fala aí, Rafa, um pouquinho. Porque aí, né, também tendo essa oportunidade de sair, também é isso, né? De poder estar em outros lugares. Ser uma janela em Rondônia que vai para outros lugares. Né, Rafa? Eu acho que a palavra é conexão mesmo, né? Tanto conexão de territórios, conexões dos filmes. Eu assisti hoje só, e aí parecia que, por mais que tenha estilo diferente, seja sobre contextos diferentes, a mensagem que a gente quer passar acaba que é a mesma, que é trazer as nossas histórias, trazer aquilo que a gente vive, né? Enfim, para além de uma ficção, a gente transforma isso, né? A gente consegue modelar isso, enfim, e mudar como a gente quer tratar isso, a forma como que a gente quer debater essas coisas. É quase um intercâmbio aqui, né? É isso. Só por isso que é incrível. Travou, acho. Vocês estão me ouvindo? Não? Acho que a Betânia travou, né? Isso. O nome é incrível, né? Que a Rafa falou. Acho que é bem confabulações para o mundo em catástrofe. É isso, né? Essa amostra é incrível, porque todos falam disso, assim, né? Então, acho que melhor. Estão me ouvindo? Agora? Sim. Olha aí, ó, veio essa questão da conexão, que é justamente para a gente pensar sobre os hibridismos e sobre os acessos à tecnologia, né? E eu comentava justamente isso, assim, né? Que eu estou muito satisfeita com essa caminhada junto. Tenho que dizer que os meus companheiros, né, de curadoria, Jean e Ian, quando a gente pensa em construir, né, eles foram muito generosos também comigo nesse processo da construção dessa mostra. Acho que toda a produção, né, tem muito carinho pelo festival, e eu desejo realmente vida longa, né, ao Fantacine. E obviamente, né, que acho que vou fazer coro com vocês com relação a que produzimos melhor imagem do que Hollywood, porque realmente é uma questão do que a gente discute muito na Amazônia, né? É uma questão de acesso, não é uma questão necessariamente, né, de possibilidades, e não gosto de usar esse termo, mas por falta de outro, né, agora, ou de capacidade, porque a gente tem muito a falar, muito o que dizer, a gente às vezes não tem acesso, porque fazer cinema é isso, né? Fazer cinema não é só fazer cinema, é assistir. Então, é importante ter os cinemas populares, nos cineclubes, né? Os festivais locais, né? Então, a gente aprende fazendo, né? E também com a força que essa linguagem tem no sentido de gerar economia local, né? De que somos todas e todos que queremos viver, né, desse fazer, né, como realizadores e realizadoras ou curadores, enfim, tem uma perspectiva muito grande, e a gente só ter também, né, a possibilidade de acessar políticas, né, que possam garantir, né, a gente poder realizar os filmes também é muito importante nesse sentido de que
quem faz quer ser visto, né? E quando a gente quer ser visto, a gente também quer conversar, não é só, né? Não é dialógico, o cinema é dialógico, né? E acho que os festivais, assim como o cineclubismo, ele provoca essa dialogicidade porque tem essas possibilidades do corpo a corpo. Eu queria, assim, para a gente ir encaminhando, né, para o final, e já pedindo, né, as considerações de vocês, e aí não se preocupem, né, com o tempo, fiquem tranquilos para trazer, para falar, inclusive, sobre isso, sobre realização, sobre como realizar dentro dessa perspectiva local, que o Ilka trouxe também essa questão, né, entre centro e interior, porque a gente sabe também, né, que a nossa diversidade não está só regional, às vezes também é muito localizada, né? Rondônia é um universo muito dinâmico, né? É muito diverso, né? A gente tem gente de todo lugar e todo canto. E, obviamente, que também não somos estáticos, né? Como sociedade, a gente está sempre, esses corpos, esses territórios estão sempre em trânsito. Então, a vida dinâmica, ela proporciona justamente isso, né? Como que é construir isso dentro desses universos da produção, né? Das dificuldades também de produção, mas também dos desafios positivos, no sentido de que foi isso que um pouco que Márcio e Thiago trouxeram das cooperações, né? Que é isso de se fazer, do fazer, porque, obviamente, por mais que se possa ter, né, uma construção, né, de um ser humano só, cinema sempre carrega muita gente, né? Então, para os filmes estarem onde eles estão, né, esses filmes tão brilhantes que vocês fizeram, foi uma enxurrada de gente, de cabeças, de mãos, né, realizando isso. Então, não sei se fica muito grande, mas não se preocupem com o tempo, a gente está no tempo tranquilo para construir isso, assim, né, do processo da realização dos filmes, e se vocês quiserem, né, fazer as considerações finais, fiquem à vontade também. Ilka, você começa sempre, aí eu acho que o pessoal fica te esperando, entendeu? Não, eu queria deixar só para aparecer aqui. Não, a gente já se acostumou, estamos em casa. Estamos em casa. Acho bem legal essa tua provocação, Betânia. Bem interessante a gente parar para refletir sobre isso, né? Porque quando a gente fez a produção, primeiro é isso, assim, acho que uma coisa, palavra mágica, a gente tem que estar aqui sempre falando de política pública, né? O Thiago comentou do Aldir Blanc, né? Então é isso, assim, nossa, potencializou bastante. Quantas pessoas que nunca tinham produzido conseguiram produzir por conta, né, desse fomento, que tem que continuar existindo, né? Então aí agora a gente está sempre nessa peleia aí agora, né, para que a gente não perca o que já conquistou e que a gente consiga continuar produzindo e fortalecendo, assim, porque, por exemplo, vamos lá, falar do magnético, então, como é que a gente produz no interior aqui? Vou dar um geral. A gente é isso, né? A gente dá uma militância, de certa forma, no cinema. A gente depende dos editais, né? Então a gente está sempre discutindo coletivamente. Eu acho que é muito importante também isso, né? O cinema se faz de forma coletiva. Então é isso, né? Quando a gente produziu o Magnético, vamos lá, a trilha sonora que eu falei, uns meninos de Chapecó que recém-formados em audiovisual, né? Que são músicos e estavam criando uma produtora chamada Berga. Bergamota é uma fruta que a gente come muito aqui, que é uma delícia nessa época do ano, né? E aí, assim, estavam ávidos por uma oportunidade também. E muito criativos. Então é isso, assim, você vai conseguindo inserir outras pessoas, né? Vendo essa possibilidade de produzir do lugar que você está. Então, foi muito bacana isso. E a gente tem isso de trabalhar sempre com as equipes locais. Então, buscamos trabalhar com um coletivo de pessoas da região, do estado, né? E sempre num coletivo também brigar pelas políticas públicas aí, seja no âmbito do estado de Santa Catarina. Então, em Santa Catarina, para que a gente tenha fomento e para que esse fomento descentralize da capital, né? É sempre assim. Mas é legal isso, porque aí a gente vai entendendo que não adianta que a gente sozinho, eu, Camilo, Margot Filmes, não vai fazer isso
se não tiver com um conjunto de pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, em Chapecó, acho que é legal só relatar, uma associação chamada Cinelo, Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região. E no ano passado, a gente conseguiu, via Cinelo, promover também, realizar, um primeiro festival de cinema nacional em Chapecó. Inclusive, a gente fez a estreia do Magnético, né, como convidado, a gente não estava participando não estava na parte de ser seleção, né, mas como convidado, e foi muito legal isso, né, porque daí a gente começa também a trabalhar para que a gente consiga produzir, mas que a gente também consiga ter a janela de exibição, que a Betânia falou, quer dizer, é isso, é produzir, mas é assistir também, e que eu acho que é o grande problema que a gente tem de fazer circular essas obras, e sair também só do âmbito do cinema para o cinema, quer dizer, porque os festivais circulam agora online, mas antes, se não, para quem tá no circuito, né? Mas a gente tem que fazer com que os nossos filmes cheguem à população, é isso, né? A gente precisa brigar por isso. A gente só vai, eu acho que, romper com essa questão aí, esse preconceito, inclusive, em relação ainda existe, né? Ao cinema brasileiro, se forem vistos. Então, eu acho que, assim, a nossa experiência tem sido muito isso, assim, de muita luta, né? É de luta em todos para ter formação, para ter gente, né, com capacidade, né? Eu não gosto da palavra, mas com habilidade de desenvolvimento, conhecimento, acesso ao conhecimento, acesso à palavra-chave, é isso aí. Betânia falou, acesso. Então, acesso ao conhecimento para que consiga produzir, né? Acesso a recursos para que a gente faça a produção, porque se não é isso... Esses dias a gente estava numa reunião com o secretário de Cultura, a gente dizendo que a gente tem que ter data, o edital tem que respeitar a data, essa coisa toda. E aí uma secretária de Cultura diz assim, mas vocês só dependem de edital para produzir? A gente riu, disse, não, claro que sim, como é que a gente vai produzir nesse Brasil? Né? Então, é isso, assim, né? E a gente tem que estar em todas as frentes na luta e para que a gente consiga fazer cinema. No caso do Magnético, foram 4 anos de produção, a gente conseguiu produzir ele, o Magnético não foi por edital, a gente fez via lei de incentivo, né? Mas também é isso, assim, né? Foi o primeiro, segundo ano, a gente foi na garra mesmo, né? No amor, vai. Né? Aí depois a gente conseguiu ter uma equipe, quando entrou um pouco de grana ali, que a gente conseguiu tirar o recurso, a gente conseguiu montar uma equipe, né? E aí a gente ficou uma semana em Ipuaçu, aí a gente conseguiu fazer a captação das principais histórias ali, né? Conseguimos ficar num hotel, enfim, né? Com um mínimo de estrutura para se fazer uma boa produção e depois poder ter grana para a trilha, né? Tem a parte também da identidade visual, né? A gente fez aquela animação ali no início, né? Aquela colagem que foi muito legal da Marília também. Então, é isso, assim, eu acho que o que a gente não pode perder de vista é que a gente precisa ter acesso, possibilitar acesso de ponta a ponta, né? Aí, da pré à circulação dos filmes. Mas, e para finalizar a fala, então, né, quero dizer que muito legal estar em Rondônia. Adoraria estar aí, né, conhecer Rondônia, conhecer vocês todos. Parabenizo pelos filmes, são muito incríveis, são, assim, fosse falar de todos também, mas do Thiago, essa história que essa coisa da cosmologia, né, não vou falar de todo mundo, é que é muito incrível, quer dizer que a gente tem também aqui as etnias Caigangue, Guaranis, a gente já fez filme também, e é interessante essa questão, né, da cosmologia e do dilúvio, né, como também acaba se fechando, algumas coisas acabam, como é que eu vou dizer, fluindo na mesma direção, assim, e traz algumas reflexões sobre os povos originários e toda a violência também, né, sofrida aí. E das meninas também, acho que, como mulher, né, a Betânia também fiquei muito sensibilizada aí, tanto por Caipora quanto no Olhe para Trás, muito sensibilizada mesmo, né. E finados, só falar Márcio, o filme Magnético também tem uma homenagem, quando eu dedico também à minha mãe que também morreu há não muito tempo atrás, mas a minha mãe, porque é a minha mãe que me ensinava a olhar para o céu. E esse filme tem muito disso, né? A gente montou ele na época da pandemia,
querendo que descesse um extraterrestre e dissesse, me leva. E a minha mãe sempre me levava para fora e dizia, vamos lá para o céu, vamos ver se tem alguma luz diferente. Olha, aquela estrela não é uma estrela, eu acho que aquilo é outra coisa. Então, e eu acho que o magnético é um pouco disso também, a gente olhar para as coisas dizendo, opa, peraí, nem tudo é assim como se mostra, né? Enfim, deixar, eu falo. Obrigada, Fantascine, obrigada, Betânia, muito, muito obrigada pela curadoria, pela oportunidade do Magnético também ser visto, de eu estar aqui, de conhecer vocês todos e assistir os filmes de vocês. Vida longa aí, ó, Fantascine. Bom, obrigado, Wilka, pelas palavras, né? Realmente, nossas mães são inspiradoras, né? Nesses sentidos. Tanto minha mãe como meu pai também. Bom, para mim, minha querida, também eu sei como é que é essa questão de curadoria, né? Também organizo aqui o Manaus Filme Horror Fantástico, né? A gente vai para o 3º ano esse ano. Eu sei como é que é ficar ali vendo cada trabalho, selecionando tudo mais, passar com o pessoal. O incentivo também que o Thiago me deu muito também para me dar, abrir esse leque, né? Porque filmes são para ser vistos, como sempre o Thiago falou, filmes são para ser vistos. Então, justamente, é até um incentivo mesmo para que as pessoas que já produziam, que estavam um pouco paradas, elas voltassem a produzir, né? Independente, às vezes, de ter um incentivo, que muitas pessoas, às vezes, não... Por incrível que pareça, aqui em Manaus, muitas pessoas não conseguem esse incentivo, não conseguem editar, mas conseguem, através da amizade, conseguir produzir essas curta-metragens. Nós temos muitas pessoas aqui em Manaus que, pela amizade, às vezes por um vizinho que consegue doar algo para fazer um alimento, a mãe de um vai colaborar com alguma coisa, então eles conseguem produzir seus curta-metragens. Então, quando a gente abre esses festivais como o seu e tudo mais, é uma janela, é uma inspiração que a gente, sem querer, acaba dando para esses produtores, para quem produz aqui na nossa região, no Brasil como um todo, né? Aqui também nós temos também o AmazonSat, que é um canal que ele atinge, não sei se chega até na sua cidade também, em Rondônia, tudo mais, mas que aqui também ele atinge todo o interior do Amazonas. Então, às vezes eu vou para o interior, digo, eu vi um filme de vocês, né? Eu vi um filme do Thiago, vi um filme meu, um filme de outras pessoas que a gente conhece, porque é uma janela. Então, os festivais são janelas que nós damos oportunidade para que nossos trabalhos sejam vistos, né? Então, eu parabenizo aí toda a sua produção, toda a sua equipe, tá? Que fez essa curadoria maravilhosa. Eu grato por estar participando desse ano, né? Por todos que estão aqui conosco, né? Dessa primeira esse leque de curtas que está aqui participando nesse debate, né? Parabéns para cada um de vocês. Eu sei que todos nós tivemos dificuldades, todos passam, sabe que por mais que a gente faça um curta, mas a gente tem essa preocupação de ter alimentação, de ter transporte, de ter uma boa alocação, de ter um mínimo conforto para quem vai estar ali dando a cara e dando a vida à nossa produção, às nossas loucuras, né? Por assim dizer. Então, realmente, parabéns para todos que estão aqui, tá? E vida longa ao cinema. Vou falar rapidinho aqui que eu tô, como falei para vocês no início, no carro, e a minha bateria tá indo embora. Mas é isso, a gente precisa sim de editais, a gente precisa produzir, mas também a gente precisa escoar, né? E aí é esse o motivo dos festivais, né? Fantascine faz isso muito bem, começou no passado primorosamente lindo, assim, e tá continuando esse ano. Ano que vem a gente vai estar todo mundo junto, presencialmente, de no formato híbrido, né? Que também a gente alcança mais pessoas no online, mas a gente precisa realmente desse contato físico, de conversar, de trocar ideias, de formar equipes multiculturais, né, de várias partes do Brasil. Fazer cinema é um desafio, né? Na capital é um desafio, no interior, isso aí,
potência elevada ao infinito, assim, né? Mas realmente, vamos torcer para as nossas políticas públicas voltarem com força, depende da gente também, né? Conversar com os nossos gestores, né? Quem tem a possibilidade de conversar com gestores, e se fortalecer, né? Como o Márcio falou, a gente faz muito filmes de amigos aqui no Amazonas, a gente junta uma galera que gosta muito de fazer e faz, mas a gente precisa muito de editais, né? A gente precisa desse fomento, né? Como eu falo muito, a minha bateria está acabando, mas eu quero ouvir vocês também. Obrigado, tá? Obrigado, Fantassine, equipe, transmita aos outros curadores, assim, a nossa felicidade de estar presente nessa mostra, né? Não de estar presente, eu não digo nem de estar presente, de estar tendo acesso a esses filmes que estão contemplados. Obrigada, Thiago. Malu, Rafa. Deixa a Rafa falar, então. Vai lá. Desculpa. Eu entro dentro da fala da Ilka, que eu gostei, que é sobre ter pessoas que nunca produziram ter acesso a produzir. Eu sou uma desse caso. Ainda mais dentro eu ainda caminhando dentro da universidade. Então, ainda estou estudando. Acho que um ponto importante que toda essa enxurrada de trabalhos teve pelos editais, também a questão da formação. Eu consegui participar também de muitas oficinas, consegui participar dos festivais assistindo os filmes, né? E eu acho que, enfim, além de dar o acesso a ver, assistir, acompanhar, também tem essa questão da formação, que ela é muito importante, porque acaba que ela é a que vai formar, né? Ela que vai valorizar o trabalho. Ela traz enfim, pelo menos para mim, já falando do meu caso, foi muito importante, porque aí eu consegui entrar dentro dessa bolha do audiovisual. Eu era do teatro, eu estava por dentro dessa área, e aí o audiovisual falou assim: vem cá, pode vir, tem espaço para todo mundo, e isso é, tipo, incrível. Eu, no meu caso, eu não contei com edital. Diferente da Rafa, faz um tempo que eu tinha terminado os meus estudos de cinema, e era um projeto que eu estava adiando há muito, muito, muito tempo, de fazer meu primeiro curta profissional. Profissional, quero dizer, ter vários profissionais envolvidos, né, em todos os setores da equipe. E aí eu juntei dinheiro durante um tempo, uns aninhos, e coloquei todas as minhas economias no curta, porque eu realmente não queria ficar dependendo do festival e, enfim, me frustrar possivelmente. Falei, não, vou colocar meu próprio dinheiro. Me arrependi um pouquinho, mas acaba sendo também essa história de, enfim, né, apesar de eu ser do Sudeste, né, sempre vai ter uma competição, não vai ser o suficiente para todo mundo. Então, falei, não, vou fazer com os meus próprios recursos, vamos ver no que dá. Mas é realmente essa questão do governo estar incentivando mais a gente a estar contando histórias e ver isso como uma parte não só do patrimônio, mas também de estar gerando a economia do país, né? Enfim, tentar colocar na perspectiva de cada um. Então, para encerrar, também gostaria muito de agradecer a Betânia pela curadoria do festival. Eu amei todos os curtas da playlist que você enviou, eu aprendi muito com cada curta-metragem. Enfim, muito obrigada a vocês por estarem presentes, né, por terem me recebido e pelas palavras, pela atenção. E, enfim, vida longa realmente a Fantassine. Espero que espero que seja o segundo de muitos e muitos e muitos. Eu vou pegar um gancho na fala da Rafa, porque eu acho isso muito bacana, né? O cinema, e fazendo uma alusão, inclusive, a um festival que tinha aqui em Rondônia, que era o Fest Cine Amazônia. O cinema, ele é como uma pinguari, né? A gente começa assistindo, ele engole a gente para a gente sair pelo olho, né? Que é o grande olho do Mapinguari. Que é justamente isso. Esse sentimento, né? Concordo com vocês, a gente tem que ter as salas de cinema, né? Imagina poder ver os filmes de vocês naquele telão enorme, ou nas salas de exibição, né? Com um som bacana, né? Que a gente sabe que não é todo mundo que tem a experiência de vivenciar, né? A experiência cinematográfica. Mas também um sentimento de possibilidade, né? Quem sabe, né? Essas pessoas todo mundo que vira de alguma forma realizador ou realizadora
foi e é um espectador, espectadora do cinema, né? E dizer que é importante, né, as leis de incentivo. Malu, todo realizador e realizadora em algum momento investiu muito no seu filme, né? Em algum momento da sua vida, às vezes aqueles 500 pilas, né? Ou mais, a gente está sempre investindo nas coisas que a gente quer da nossa vida, né? Dos nossos projetos pessoais, mas concordo também que a gente precisa, no sentido de organizar a cadeia produtiva e criativa do audiovisual, entender isso como uma indústria que emprega muita gente, né, e que também pode ser e deve ser o trabalho de tantas outras, né, para a gente também não ficar só, né, nesse momento de, né, só de cooperação, ainda que a melhor coisa é fazer filme com os amigos, né, fazendo economia solidária. É muito tênue todas essas questões. Mas é brilhante pensar sobre elas com cada uma e cada um. Né? Eu acho que é esse que é o papel do Fantascine, além de ser uma janela de exibição, né? Desse universo do cinema no Brasil, para fora do Brasil também, mas de proporcionar esses encontros e essas reflexões, e essas angústias, e essas elucubrações, para que a gente possa viver o real do jeito que ele merece, com ficção também, né? Porque o que a ficção ela é uma possibilidade de narrativa do real. E aí eu agradeço aos meus companheiros Jean e Ian na curadoria, tenho aprendido muito, também estou em trânsito nesse processo, né? Falo com vocês aqui de Recife, e fico muito feliz de ter no cinema um processo de formação mais do que transborde isso, inclusive em outras áreas do conhecimento. E aí agradecer, mandar um grande beijo para a produção, no nome da Virgínia e do João, e dizer vida longa ao Fantascine, e que as pessoas que estejam assistindo agora, cada filme goste e consumam cada vez mais, e procurem cada um desses e dessas realizadoras para saber o que vocês estão produzindo, o que vocês estão pensando, e mandar um forte abraço e passar a palavra agora para a Carol, que é a minha grande companheira nesse encontro. Carol, beijo, muito obrigada mais uma vez a cada um e cada uma, sucesso, né? Força na luta, e a gente espera que tenhamos dias melhores para o audiovisual e também nas nossas vidas, né? Das nossas subjetividades. Grande beijo, grande abraço. Carol. Gente, a Fantascine agradece aos representantes pelas ótimas contribuições e também a nossa curadora Betânia Velar pela mediação e reflexões. Nós também agradecemos a você que acompanhou por aqui essa conversa maravilhosa, e já deixamos o convite para acompanharem o próximo debate, né, que nós temos disponíveis aqui no nosso site, na Mostra 2 e na Mostra 3, com mediação dos nossos outros dois curadores, Jean Orsini e a Abel. Saúde e amor para todos, e até a próxima.